Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da liturgia da palavra da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. Eu transmito sempre aqui nos meus endereços telemáticos, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Você vai ao YouTube, Instagram, blog, Facebook. Inscreva-se, dê um like, compartilhe, para aumentarmos nossa rede de amizade. Olha, essa liturgia especial, liturgia da Sexta-feira Santa Paixão do Senhor, dia de jejum e abstinência, dentro do tríduo pascal. A cor é vermelha, conforme eu estou aqui simbolizando, olha aqui, a cor dos paramentos litúrgicos. No rito temos o ofício próprio. É uma ação litúrgica solene com a liturgia da palavra, adoração da cruz e comunhão eucarística. Então, é um ofício próprio, Paixão do Senhor. Estou pesquisando no site Nova Aliança e vamos à oração. Ó Deus, pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, destruístes a morte que o próprio pecado transmitiu a todos. Concedei que nos tornemos semelhantes ao vosso Filho, e assim como trouxemos pela natureza a imagem do homem terreno, possamos trazer pela graça a imagem do homem novo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Assim seja. Primeira leitura, leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 52, versículo 13 ao versículo 12 do capítulo 53. Ei-lo, o meu servo será bem-sucedido. Sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano, do mesmo modo ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor ele cresceu como renovo de planta, ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para o olharmos, não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais. Homem coberto de dores, cheio de sofrimentos, passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores, e nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo seu caminho, e o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca, como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que a tosquiam, ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos e por causa do pecado do meu povo foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre os ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras.
O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos. Oferecendo sua vida em expiação, ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento alcançará a luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Salmo de resposta, o Salmo responsorial é o 31, versículo 2º, 6º, 12 ao 13, 15 a 17, 25. Refrão retirado do Evangelho escrito por São Lucas, capítulo 23, versículo 48. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Repitamos. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tornei-me o opróbrio do inimigo, o desprezo e zombaria dos vizinhos, e objeto de pavor para os amigos. Fogem de mim os que me veem pela rua, os corações me esqueceram como um morto, e tornei-me como um vaso despedaçado. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio, e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo, e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que ao Senhor vos confiais. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Repitamos. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Segunda leitura da Epístola aos Hebreus, capítulo 4, versículos do 14 ao 16, 5º, 7º ao 9º. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, então, com toda a confiança do trono da graça para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas àquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu, mas na consumação de sua vida tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora vamos ao Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 18, versículo 1 ao capítulo 19, versículo 42. Louvor e honra a vós, Senhor, Senhor Jesus,
Louvor e honra a vós, Senhor Jesus. Jesus Cristo se tornou obediente até a morte numa cruz, pelo que o Senhor Deus o exaltou e deu-lhe um nome muito acima de outro nome. Trecho da Epístola de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 8, é de onde foi tirado esse louvor. Louvor e honra a vós, Senhor Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus. E chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus, o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus havia dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhes respondeu: Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra em que. Mas se falei bem, por que me bates? Então, Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe:
Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou, não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou. E na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: se não fosse malfeitor, não teríamos entregue a ti. Pilatos disse: tomai-o vós mesmos e julgai-o, de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: estás dizendo isto por ti mesmo ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus, mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: então tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes, eu sou o rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: o que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: eu não encontro nenhuma culpa nele. Mas existe entre vós um costume que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e colocaram-na na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho. Aproximavam-se dele e diziam: viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: olhai, eu o trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: crucifica-o, crucifica-o! Pilatos respondeu: levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: nós temos uma lei, e segundo esta lei, ele deve morrer porque se fez filho de Deus. Ao ouvir estas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Então entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: de onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: tu não terias autoridade alguma sobre mim se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo estas palavras, Pilatos ficou impressionado, levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: hei de crucificar o vosso rei?
Os sumos sacerdotes responderam: não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse: eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única, de alto a baixo. Disseram entre si: não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver de quem será. Tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver a sua mãe ao lado dela, e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: esta é a tua mãe. Daquela hora em diante o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado e para que a escritura se cumprisse até o fim, disse: tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o espírito. Aqui todos se ajoelham na igreja. Era o dia de preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido a Jesus de noite. Trouxe uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado, por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor.
Vamos à reflexão do texto. Temos aqui do livro Palavra e Vida 2013. Como em alguns filmes, parece que já é o fim, porque o personagem central morre. É uma morte que preenche o cenário. Morre o homem no mais completo sentido da palavra. Não lhe tiram a vida, pelo contrário, é ele que a entrega. Os amigos saem correndo, apenas sua mãe está próximo dele. Tudo termina. Os outros ganharam. Seu corpo morto, inerte, descido da cruz, é o sinal claro de que perdeu o jogo. Seu pai o abandonou. Aquele em quem pôs toda a sua confiança fica em silêncio. As trevas abatem-se sobre Jerusalém. Não é tempo de aplaudir, mas de ficar em silêncio. Agora, do livro Dia a Dia com o Evangelho 2016, esta reflexão. O relato da paixão do Senhor Jesus é texto para ler, ouvir, meditar e contemplar. É o coroamento da obra salvadora de Jesus que vem a este mundo revelar-nos o Pai e ensinar-nos como viver seu plano de amor. Como bom pastor, entrega livremente sua vida em favor de toda a humanidade. Os poderes deste mundo cumprem o seu papel, apressada e covardemente, condenam à morte o inocente Jesus. Ele, porém, enfrenta a paixão e a morte com coragem e soberania. Ele bem o sabe, a cruz que susterá seu corpo recebe novo sentido. Antes objeto de maldição, torna-se instrumento de redenção universal. Pelo sangue derramado, conquista para nós a comunhão com Deus, rompida pelo pecado, para que também vocês estejam onde eu estiver. Trecho de João 14, versículo 3. Consciente da missão cumprida, entrega o Espírito após exclamar: tudo está consumado. Agora a reflexão de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. A quem procurais é o título da liturgia de Santini, do comentário, baseado em João 18, versículo 1 a 19, versículo 42. É o momento da prisão de Jesus de Nazaré, que culminará em um processo injusto e distorcido, uma torrente de covardias e mentiras, traições, abandono, torturas e zombarias e, enfim, a morte cruenta em uma cruz, o suplício reservado para os escravos e os grandes criminosos. Jesus acaba de passar por sua agonia, palavra grega que significa luta, combate, em sofrimentos tão agudos que chega a suar sangue pelos poros, conforme Lucas 22, versículo 44. Palavras escritas por um médico. Lucas era um médico, além de secretário do apóstolo São Paulo. E sofreu tudo sozinho, pois os amigos dormiam. Aproxima-se agora à luz de tochas e lanternas o pelotão de soldados para prendê-lo. E Jesus se expõe e pergunta: a quem procurais? Pergunta semelhante à de João, capítulo 1, versículo 27, feita a dois de seus futuros apóstolos: que procurais? E em ambas este verbo essencial à nossa relação com Cristo nos chama a atenção. Sim, o homem é um ser que vive à procura. Não falo apenas dos garimpeiros, dos pesquisadores, dos filósofos. Existe no coração do homem um anseio de encontrar algo que lhe dê sentido. Algo sólido e durável, algo que anime a esperança, algo pelo qual vale a pena viver e morrer. Neste evangelho, os guardas saem na noite escura à procura de Jesus, para o prender, condenar e matar. As multidões buscavam por ele. Senhor, todos te procuram. Marcos 1,
versículo 37. Certo dia, a mãe de Jesus lhe disse: teu pai e eu estávamos ansiosos à tua procura. E o jovem respondeu: por que me procuráveis? Lucas capítulo 2, versículos do 48 ao 49. Em questão, o motivo da procura. Por que procurar a Jesus hoje? Alguns buscam consolo ou anestesia, outros buscam por um modelo de reformador social ou por um mestre de filosofia, poucos o procuram para compartilhar de sua cruz. Teresa Benedita da Cruz escreveu: o crucificado nos olha e nos pergunta se continuamos prontos a sustentar aquilo que lhe prometemos em uma hora de graça. E ele tem certa razão em nos perguntar. Mais do que nunca, a cruz é hoje um sinal de contradição. Os partidários do anticristo a ultrajam com um ódio bem pior que o dos persas, que outrora a tinham roubado. Eles profanam as imagens da cruz e se esforçam por todos os meios para arrancar a cruz dos cristãos, mesmo daqueles que fizeram o voto de carregar a cruz no seguimento de Cristo. Em plena Semana Santa, Jesus nos repete a mesma pergunta: quem procurais? O Cristo do Tabor, nimbado de glória? Ou o Cristo do Calvário com os cravos e a coroa de espinhos? Enquanto não nos decidimos a este respeito, nossa procura pode ser inteiramente inútil. Senhor, orai. Senhor, esteja conosco. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. O Senhor nunca abandona os que o buscam. Salmo 9, versículo 10. Agora vamos aos santos do dia. Alguns santos deste dia, mesmo sendo sexta-feira santa, vamos falar de alguns santos. Santo Eustáquio ou Eustácio, bispo de Nápoles, segundo o portal do Vaticano, morto no século III durante as perseguições anticristãs suscitadas pelos imperadores romanos. Eustácio ou Estásio é comemorado em 29 de março pelo Martirológio Romano, o calendário dos santos, cuja primeira edição oficial foi aprovada pelo Papa Gregório XIII em 1584. São Constantino da Escócia é santo do dia 29 de março. São Constantino da Escócia foi rei e mártir. Foi um homem pagão que acabou se convertendo ao cristianismo e passou a anunciar o nome de Jesus Cristo. Segundo o site cleofas.com.br, São Constantino era rei de Cornualha, região da Inglaterra, casado com a filha do rei da Bretanha, até que abandonou os compromissos com a esposa e foi se aventurar nos conflitos armados. Semelhante a São Paulo, Constantino caiu do cavalo e converteu-se ao cristianismo, recebeu o batismo e foi viver num mosteiro irlandês com firme propósito de santidade. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, diz que Deus pode nos dar uma dessas três respostas quando suplicamos algo: sim, não ou espere. A que for melhor ele nos dará, pois afinal de contas é o nosso divino Pai eterno. E agora eu clamo do aramaico Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará e será o juízo final. Quem crer que Jesus é Deus e deu o seu amor infinito por nós na cruz, depois ressuscitando e ascendendo ao céu, onde está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, aguardando nossa conversão, e for batizado, ficará com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, com os santos anjos, com os santos, os salvos, e com todos aqueles que aceitarem Jesus por toda a eternidade, por todos os séculos dos séculos. Você quer ficar com Deus,
com todos os salvos, com todos os santos, com a Virgem Maria, com São Paulo Apóstolo, São Pedro, São João, Santa Mônica, Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresa de Calcutá, para sempre, vivendo com corpos glorificados, algo inenarrável, inefável. Quer creia que Jesus é Deus, acredite nele como Deus e seja batizado. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos e omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco.